Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Eu não imaginei nunca, na época que era garoto, que agora, na juventude confiável, como dizia o meu saudoso comandante-chefe, general de divisão, Golbery Couto e Silva, que os 70 anos é a juventude confiável, porque a gente ainda tem tesão, mas não faz mais bujada. Era o que ele dizia. E eu estou me sentindo privilegiado diante de Deus e agradeço por isso, porque me sinto honrado por ele de, nesta fase, eu estar patrocinando a maior causa político-jurídica dos últimos séculos. Aliás, eu não tenho notícia de antecedente. Parece que é a primeira a abrir uma fase nova na vida civilizada. E me coube essa honra de patrocinar esse momento. Quando eu assumi esse patrocínio, em 2012, eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro. E o compromisso também de, se precisasse de socorro, não era para me socorrerem, era para prender. Se conduzisse a nação a erro, não era para prender, era para matar. E foi assinado pelas duas partes. E isso está em vigor. É documento que vai ficar para a história. Porque não ocorreu nenhuma das duas coisas. As Forças Armadas souberam me dar a proteção que a espécie de confronto forense impunha. E assim mesmo passei por 5 atentados. Mas não foi falha da área militar. Talvez fosse excesso de autoconfiança minha e de, talvez, menosprezo ao inimigo. Porque quando a gente é um profissional completo, não pode passar por atentados. E hoje, então, coube-me a mim, encerrando essa ação, fazer parte, na qualidade de presidente, do gabinete parlamentar constituinte da Presidência da República. Aqui com estes homens. 4 generais e 4 civis. É o primeiro parlamentarismo colegiado no mundo. E não é invenção minha, e nem nossa aqui. Isso aqui foi criado na Constituição. E, nesse momento, fui eu que elaborei essa parte. Eu contei com os monstros sagrados do constitucionalismo que nos assessoraram na feitura da nossa Constituição. Então ali nós estabelecemos este parlamentarismo. E aí deu aquela fofocarada durante vários anos. Os políticos
analfabetos, como você sabe, sempre foram, aí fazia aquela fofocarada. E é claro que um político analfabeto não vai se assessorar de um jurista respeitável. Ele se assessora de analfabetos também. E o pior analfabeto é aquele que se desprovê da inteligência na escola. E aí ele sai de lá com título de doutor. Mas sai sem cérebro. E daí fica muito pior do que o analfabeto natural, porque o analfabeto natural daí ganha dele em tudo. O analfabeto natural preserva o cérebro, daí ele tem raciocínio, ele tem caráter, ele tem honradez, ele tem hombridade, e quem perde o cérebro perde tudo isso. Aí fica capacho. Daí vem um analfabeto, um tiririca, um Bolsonaro, um Lula, uma Dilma, e os capachos apresentam daí os títulos doutorais deles. E aí formam esse rolo que acaba nas tragédias de civilizações, como acabou a civilização brasileira. Eu não censuro essa gente, eu fico com pena. Até porque não há na formação espiritual do ser humano alguma coisa que legitimasse a gente condenar o analfabeto que se tornou assim por perda do cérebro na escola. Jesus foi duro com eles, chamando-os de sepulcros caiados, brilhando escolaridade por fora, mas sem cérebro por dentro. E de fato, só um Deus mesmo poderia fazer uma definição tão precisa. São sepulcros caiados, pintados por fora e podres por dentro. Não tem o cérebro, é podre. É o cérebro que comanda tudo. E é este o momento que nós estamos vivendo. E foi este o grande problema que eu enfrentei. Sepulcros caiados por toda parte, no poder público. Aonde você chega, tem lá, e não é só um, é um monte. Doutores, e aí eles exigem reverência. Eles botam o paletózinho deles, gravatinha, camisinha com o colarinho bem gomadinho, e eles sentam atrás da mesinha deles lá, e ali ficam no computador. Eles não precisam raciocinar porque o ganho deles todo mês está depositado na conta deles lá. Vou raciocinar por quê? Não fazem nada também porque o país, se alguém dos funcionários públicos fizesse alguma coisa, é claro que o país não está na situação que está. Os únicos ricos neste país são os 2% formados pelos políticos e os funcionários públicos. O resto tudo é pobre. Então não se precisa de estabelecer um persecutório institucional de Estado para levantar a origem das fortunas dos funcionários públicos e dos políticos. Isso aí é em sede de processo histórico, no foro de soberania. Não se precisa de levantamentos indiciários. Isso é demonstrado pelo corpo de delito do país. O corpo de delito do país demonstra o crime, ou então não é caso de furo de soberania. E estando demonstrado no corpo de delito, não se precisa de inquérito, não precisa de prova. A prova está ali. Então é isso, simplesmente os funcionários públicos, os doutores,
vão ter o seu momento dentro de pouquinhos dias para explicar a uma comissão que está vindo aí bastante antipática, tudo de cabelinho branco como o meu, cortados de arça de arte, como dizia o meu irmão, cérebros calejados de guerra. E nós vamos querer saber esse milagre de os políticos e os funcionários públicos ficarem ricos, milionários, bilionários e até trilionários tem aí. E o país virá uma massa falida do tamanho econômico dele de 1940. Como é que gerar uma fortuna com o país em depressão econômica? Não vamos ser mal educados nem nada. Nós só queremos saber o milagre. Porque é com esse milagre que nós vamos recuperar o país também. Tirar ele da década de 1940, trazer ele para a década de 2003, quando eles começaram esse tipo de administração do socialismo monetarista de Estado sem economia, com a bandidagem do poder, somado com as gangues partidárias, os traficantes, mefíticos de todo tipo, alojados nos cofres públicos. Eu estou tirando 600 mil homens do sistema penitenciário brasileiro. Todos já passaram pela observação de confiabilidade psíquica. São bandidos, é claro. Mas eu, como estrangeiro, eu vejo as coisas tudo diferente. A minha visão mental é tridimensional, aliás, é multidimensional. Então eu vejo dentro disso aí. E nessa minha visão, que é a mesma visão de Jesus, que é a mesma visão de Sócrates, que é a mesma visão de Gandhi, que é a mesma visão de todo esse pessoal que ofereceram subsídio de desenvolvimento à raça humana. E então, o meu senso de justiça é muito apurado, é multidimensional. Mas por causa disso também é muito difícil sair uma condenação da gente. Porque eu observo muito o grau de desenvolvimento do terráqueo. E eu aprendi nos livros jurídicos, os cursos que a gente fez, que para tirar o bandido da rua, você tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade praticam a degeneração moral que gera os bandidos. Eu tenho um cliente aqui em Curitiba, cliente antigo, um grande empresário, aliás, no nível do empresariado máximo de Brasília. E esses dias ele esteve me mostrando a situação da empresa dele. Já de 8 meses atrás ele tinha de ter fechado. Mas ele não fechou a empresa porque ele tem 40 funcionários. E a empresa dele é o arrimo desses 40 funcionários, todos eles com famílias,
E todos com filhos na escola e outros já com filhos na universidade. E os empregados dele, chefes de família, têm essas despesas todas com os filhos. E ele me colocando, se eu fechar minha empresa, esses meus empregados, que hoje são pessoas decentes na sociedade, eles só têm dois caminhos: se suicidar ou ir para o crime. Porque o que eles ganham aqui era tudo que eu podia pagar, o salário. Mas não deu para eles fazerem uma poupança. E eles também não podem se aposentar. Se aposentasse, ficava pior do que estar trabalhando aqui. Então, na época das vacas gordas, eu fiz algum lucro e fiz investimentos lucrativos em bolsas e tal. E aí fiz um fundo líquido para a minha empresa. E aí formei 2 filhos, profissões bastante rendosas, estão no exterior porque aqui não tinham o que trabalhar, mas eles mandam de lá subsídios em dólar. E então, tirando daquele recurso que eu tinha e mais o subsídio que os filhos mandam, a família está no mesmo padrão, um pouquinho mais baixo. E a empresa, eu me dou por venturoso quando fechamos um mês em zero, com a despesa igualando o lucro, porque o normal é a despesa estar acima do lucro. E não é que o movimento tenha caído tanto, caiu bastante. É que os custos do governo são assombrosos. E o mais bonito, ele é economista, mas o mais bonito é que eu, como economista, não sei localizar o fenômeno. Não sei como a minha empresa virou em custos. Não dá lucro. Aí eu mostrei a nossa metodologia da área de inteligência, que eu acredito que é bem mais profunda do que se aprende na Universidade de Economia. Aí ele ficou encantado, porque daí eu mostrei para ele, olha, você sofre uma inflação de 75% ao mês. Só que essa bandidagem que está no poder ali, eles não merecem cemitério, eles não merecem uma caixinha em qualquer banhado, em qualquer lugar aí para enterrar as cinzas deles, porque não podemos dar espaço para essa gente. São demônios que devem ter caído das latrinas do inferno para terem esse tipo de conduta. Porque para fazer o que eles fazem, são muito astutos, são muito vivos. Porque essa inflação não tem mesmo como ser localizada no sistema normal que a economia ensina. Eles acabaram com todos os índices de aferição econômica. Então está todo mundo às cegas. Eles embutem a inflação nos preços públicos e nos impostos. Eu tenho na minha família um economista que presta assessoria para várias empresas no campo da agricultura. E ele estava me dizendo que está sendo assombroso o aumento do ITR, dos impostos rurais. Um cliente dele que pagava R$8.000 de ITR no ano, veio os talões de imposto de R$34.000. Já é quando ele falou, já é a situação de vender a fazenda. E ele já botou a venda mesmo. Não dá para aguentar. Ele não tem renda na fazenda para pagar esse imposto. Isso é 75% de inflação.
E eu vou mostrar para vocês que eu também estou pagando isso. E aqui, como é que eles fazem? Eu gastei 48 reais e 72 centavos de luz. Já é bastante. Em 5 anos atrás, esta mesma luz aqui não chegava a 20 reais. Mas aumentou 50% aqui, foi para 48,72. Só que eu tenho de pagar 183,81. Calculem a inflação que nós estamos sofrendo. Então é deste jeito que nós, no campo da inteligência, nós descobrimos bandidos injustiçados nos cofres públicos. Isto aqui, eu já estou organizando uma comissão em termos nacionais. Este dinheiro aqui vai ser todo ele devolvido para o povo. A Polícia Federal, a Receita Federal vão trabalhar hora extra, mas o povo vai receber de volta isso aqui. Senão eu não posso dizer que eu sou estrangeiro por estas bandas. Se eu não tivesse envolvido nisso aqui, eu já estava com o meu escritório peitando isso aqui e ganhando muito dinheiro, porque eu já fiz isso aqui. A minha especialidade sempre foi combater bandidos no poder público, bandidos nos bancos. Por isso, nunca acionei uma pessoa em particular. Porque justiça não existe. Existe o jogo forense, que a gente ganha ou perde com retórica. E na retórica forense, eu costumo ser o máximo. Então, por isso, eu não patrocinava ação contra pessoas em particular. Só contra pessoas jurídicas. Contra bancos, contra o Estado, contra prefeituras. E eu gostava disso. Porque os honorários são gordos. E a gente vê um sorriso de vitória na face do cliente. E isso vai acontecer, só que não vai ser na justiça. A Magistratura Suprema do Brasil, agora investido de poder constituinte, vai fazer isso diretamente sem broma de justiça. 75% que está embutido nestes preços aqui é roubo, é assalto à população, sem distinção de bilionários de miseráveis. Então isso não são nem bandidos, estrume caído das latrinas do inferno na procriação humana. Vocês acham que eu não estou morrendo de nojo? Entre então num charco de estrume por 1 hora. Eu estou nisso desde 2005. Estou saindo agora. Mas saindo do jeito que vocês estão me vendo. Um alienígena sem apelos por aqui. E por isso, como eu já estava dizendo, e cortei numa altura, 600 mil homens eu estou tirando do sistema carcerário. Esses 600 mil homens eu vou transformar em batalhões fantasma,
quem vai formar ele aqui são os mesmos professores que formaram os batalhões fantasma dos Estados Unidos, da Holanda, da Rússia. Vamos transformar 600 mil homens que estão pesando no bolso do nosso pobre povo que não aguenta mais. Isto aqui ainda tem de aguentar a população carcerária, que não é nem população carcerária. Nós temos hoje depósitos, masmorras, apinhados de seres humanos. Seres humanos que não estão à altura do ministro Gilmar Mendes, que eu acabo de ler uma notícia que o procurador Dallagnol finalmente o processou. Porque um magistrado que faz o que esses bandidos fizeram, mandar soltar aqueles que nas investiduras de poder geraram esses 600 mil homens que eu estou aproveitando agora. Isso não é magistrado. Esse é o pior de todos os bandidos. Esse é o que produz o bandido que produziu o bandido de rua. Então eu me sinto muito confortável, coloquei isso no Face ali. Estou confortabilíssimo de ter na presidência aqui do colegiado parlamentar do Brasil, ter decretado, nós aqui os 8, decretamos a prisão deles. E é claro que se nós decretamos a prisão de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos nós aqui estamos no meu desafio de 5 milhões de dólares para quem nos acusar de conduta igual à conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Senão eu não podia decretar a prisão dele, não teríamos legitimidade para isso. E a legitimidade que eu considero não é a legitimidade que vocês tiram ela dos livros. A minha legitimidade é de consciência. É do meu grau de estrangeirismo, que é multidimensional. Então essa legitimidade de consciência é muito profunda e muito ampla. E aí, é claro que eu expliquei para eles aqui também. Mas não tenho dúvida nenhuma, porque a gente aprende no acervo de conhecimento de vocês que os semelhantes se atraem. E se nós aqui estamos em 8 formando a presidência da República, é porque nós somos absolutamente iguais uns aos outros. É claro que somos humanos. Eu tenho os meus defeitinhos e cada um deles aqui também tem. Agora, não podemos correr o risco de repente, alguém dizer que nós produzimos o Lula e produzimos os bandidos que encheram as masmorras de seres humanos, que não são libertados por Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, porque eles ficam lá. Às vezes morrem sem serem condenados. A maior parte fica lá. 5, 6, 8, 10 anos sem receber sentença. E isso o próprio Gilmar Mendes falou no julgamento do Lula do ano passado. Ele contou quando ele foi presidente do Supremo, acumulando a função de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ele fez um mutirão
E parece que ele ficou emocionado quando contou da coisa. A situação que ele encontrou nos presídios do Brasil. Gente que estava lá há 5, 6 anos, que se tivesse recebido sentença judicial, teria ficado no máximo 1 ano. Já estava solto. Estava todo esse tempo lá porque não tinha sido condenado. Mas Lula, o Supremo Tribunal Federal soltou o Lula e toda a bandidagem. E é claro, nós mandamos prendê-los. O decreto de prisão está com a Polícia Federal e com as Forças Armadas. Evidente que tem uma tramitação que nós estamos cumprindo para a execução dele. Primeiro, é claro, nos ocupando com isso aqui. O Brasil hoje não é mais dos brasileiros. O Brasil hoje é da China. Está aqui Bolsonaro passando em revista as Forças Armadas chinesas. E Xi Jinping ao lado dele como o administrador da China, com o Brasil anexado como a sua primeira província. E aqui está então o que é o comunismo chinês que Bolsonaro escondia de todo mundo. Aqui está os restos de corpos de cristãos que a China tira os órgãos ainda vivos para fazer transplante. A China hoje é um dos maiores bancos de órgãos do mundo. Sai dos cristãos ainda vivos. E aqui estão os restos e o povo aqui se divertindo para tirar os bifes. E aqui está o açougue de cachorro. Menos dos fetos que eles dão para os cachorros comer. Os cachorros se engordam do feto humano, porque chinês prolifera que nem rato. Imagina quanto feto sai lá. Porque hoje a obrigação lá na China, se a mulher faz o exame e a menina, ela tem de tirar. E daí eles engordam o cachorro aqui. E daí o cachorro vem para o açougue. E agora então, eles estão, o Bolsonaro manda a nossa carne de boi para o Xi Jinping desidratar e vender nas lojinhas R$ 1,99, uma carne em pó. E daí o povo gritou, está faltando carne, e o Bolsonaro disse que não está faltando nada porque ele vai importar carne lá da China. E como ocorre com os brasileiros, ninguém perguntou, mas como? Por que então está mandando a carne lá para importar de volta? É que lá vai para a carne de boi, não é para o chinês comer. A carne de boi é para o chinês suprir as lojinhas R$ 1,99 deles, porque já não estão mais vendendo, não estão mais conseguindo mantê-los com a venda de quinquilharia plástica, essa coiseira tudo que não vale nada. Já saturou o mundo. Então estão entrando agora com a alimentação em pó. Eu já estou sabendo que o nosso arroz da próxima safra está comprometido com a China também. Eles vão fazer o arroz em pó lá e vão mandar para nós aqui o arroz sintético, que eles fazem lá de lixo, de coiseira toda. E o povo aqui vai comer como arroz. Qual é o objetivo disso? Este sujeito aqui, que na concepção cristã chamado de demônio, nós que viemos de fora, nós temos um outro nome para isso aqui. Nós chamamos isso aqui de reptilianos. Os ET que chegaram aqui, eles eram bem mais feios do que são os chineses agora. Eles tinham uma feição bem mais próxima de lagartos. Mas aqui foram se aperfeiçoando e agora eles têm só os tratos antigos de lagarto. O olho puxado, todos eles antigos, meio corcundinha.
E esses reptilianos aqui não têm sentimento humano nenhum, não se sabe o que eles são. Que espécie é isso? E não se sabe na Via Láctea também qual é o planeta que eles se originam. Só que não é muito distante da Terra, porque senão não tinham chegado aqui. E esses grandes vestígios que tem aqui, pirâmide de Gizé, esses grandes rastros que ficaram aqui de habitação alienígena, agora está vindo à tona a explicação. Foram os lagartos terríveis, eles proliferam que nem rato, que acabaram expulsando os outros que estavam aqui. Mas eles conseguiram colocar os reptilianos atrás da muralha da China, que está provado hoje que a civilização originária da Terra não fazia aquela muralha, ela não tem como nós fazer aquilo. Então aquilo foi feito pelos ET que moraram aqui antigamente. Eles conseguiram fechar os reptilianos para lá. Mas eles não pararam de chegar, desciam do outro lado da muralha. E aí eles ficaram espalhados do lado de cá também, e os outros não conseguiram aguentar, sumiram daqui e deixaram tudo para trás do planeta. E aí agora, durante não se sabe quantos milhares de anos estão lá, agora eles resolveram fazer o que eles vieram para fazer naquela época. Dominar a Terra, eles querem a Terra inteira para eles. Então o comunismo chinês hoje, que praticamente já dominou o mundo, não é para fazer o que a União Soviética fez, um império ideológico. Não. Eles querem matar tudo, matar todos nós, e eles tomarem conta da Terra. O plano é extraordinariamente diabólico. Eles realizam 3 coisas numa tacada só. Com a lojinha 1,99 deles, eles retiraram 715 trilhões do sistema financeiro internacional. E o que fizeram com esse dinheiro? Acabaram com ele imobilizando na China. Construíram cidades fantasmas, obras gigantescas, só para acabar com o dinheiro. Como é que eles vão substituir o dinheiro? Pela moeda virtual chinesa, onde Bolsonaro está junto nesse erro. Ninguém mais vai ter dinheiro, vai ter, eles chamam de dinheiro plástico, cartão de crédito, e esse cartão de crédito é apenas para dar o poder de compra. Esse poder de compra, cada categoria de gente, na hora de passar o cartão, se ele comprou aquilo que a lista para aquela categoria ali não concede, o cartão dele não passa. Além de não ter o dinheiro para fazer aquilo que ele quer, ele só vai comprar aquilo que o comunismo canibal chinês quer que ele compre. E aí, com isso, eles estão aqui, o Bolsonaro já colocou aqui a rede 5G dos chineses. Eles vão controlar o mundo inteiro através da rede 5G. Com a rede 5G eles fazem 2 coisas. Eles controlam a humanidade e infestam de irradiação o meio ambiente. Eles querem matar nós. Aqui no Brasil já estão fazendo. A vacinação que está sendo feita em massa aí, fabricada na China. Coisa mais engraçada, no Rio Grande do Sul, os prefeitos que estão fazendo isso.
Depois do expediente, os empregados da prefeitura são obrigados a vacinar o pessoal, mas não é a vacinação em todo o interior, é determinados núcleos. Como saber o mistério disso? São os núcleos que a China quer colonizar, mandar chineses para lá. E esse pobre povo então tá, e são obrigados. O pessoal chega com um formulário, aquele da família que não quer se vacinar tem de assinar aquilo ali, e daí se ficar doente, ele não pode pedir socorro na saúde pública, porque a saúde pública aí não atende, o nome dele já fica lá no computador. Então este é o momento que nós aqui estamos para resolver. Quinta-feira eu vou estar distribuindo a convocação da nação para este momento. Nós queremos aqueles que acreditam que nós aqui estamos vindo em nome de Deus, vão fechar as suas empresas, os seus negócios e vão sair para a rua. Aqueles que não acreditam são reptilianos. E aí, sobre eles, há 3.000 anos atrás, mais ou menos, Deus disse a Josué: mate todos. Mas ele não matou todos. E aí estão os restos. Se nós viemos em nome de Deus, é claro que nós não vamos desobedecer Deus. Então, aqueles que acreditam em nós vão fechar seus negócios, suas empresas e vão sair para a rua. Aqueles que não acreditam são reptilianos e nós vamos cumprir a ordem de Deus. Matem todos. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado. Asas do meu